Jornal da RB2. Márcio Barros. Comunicando na rádio que toca você. RB2. Muito bem, 7h04. Eu tenho o prazer de receber aqui meus amigos, né? Sempre recebo amigos aqui no domingo de manhã e sempre tem acontecido entrevistas sensacionais, né? Já passou muita gente boa por aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Bruno Shimoku Lima, ele que é teólogo, filósofo e músico e poeta e mais um monte de coisa. Bom dia, Bruno. Bom dia. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. Prazer receber você aqui. Recebo também o Ismael Igor Cardoso Duarte, que trabalha com ciências sociais, estudante de ciências sociais, também, né, envolvido num monte de coisa, né, Ismael? Um monte de coisa, Marcelo. Muito obrigado. Privilégio estar aqui com vocês hoje. Beleza, bem-vindo. E também tem o Juarez Neckel dos Santos, que é bacharel em Direito, também trabalha com projetos sociais. Bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Tudo maravilha, que bom que vocês estão aqui. Agora, a gente sempre tem trazido pessoas aqui envolvidas com projetos sociais, já trouxe o pessoal da AFES aqui, que trabalha com pessoas com necessidades especiais, né? Cidadão especial. Trouxe o pessoal da Obadim, que é doenças raras. Na semana passada eu trouxe o Guigo, né? Ele foi nosso convidado, o Guigo Fontoura, que é músico, canta numa banda de pagode e ele faz um projeto de evangelismo dentro do presídio. E vocês trabalham exatamente com o que, Bruno? A gente tem trabalhado com os moradores de rua, né? No auxílio na intenção de sentar e conversar com eles em algumas noites, né? De final de semana ou no meio da semana também, na entrega de alimentos mas com o intuito também de não só entregar o alimento em si, né? Mas também sentar e conversar com eles, ser ouvido, mais ouvido às vezes do que boca, né? Esse é o diferencial? Você acha que esse é o diferencial? Sim, eu acho que a grande diferença é essa. A gente vê alguns grupos que já se sensibilizam com a questão da pessoa que mora na rua, né? Que fica na rua em condições precárias, mas que existe só aquele momento de contato de entrega do alimento em si, de uma rápida oração, né, e pela pessoa e a pessoa que entrega a comida se vai. Mas a gente tem conversado já com o grupo de estar junto com eles, realmente sentar ao lado deles, saber da história deles, né, e poder intervir, às vezes, de alguma maneira mais específica, além da entrega do alimento, né? Ismael, quando vocês estão fazendo essas entregas, vocês cruzam outros grupos? Até porque hoje a gente percebe as igrejas evangélicas, os centros espíritas, alguns movimentos da igreja católica fazem esse trabalho. E às vezes até voluntários assim se juntam a um grupo de amigos. Vocês encontram outros grupos assim, mas você percebe que o trabalho é muito jornaleiro, passa, joga o jornal, é mais ou menos assim, chega lá, joga a comida e vai embora, como se tivesse querendo terminar logo com esse serviço. Você percebe isso? Com certeza, Márcio, né? Com certeza é uma das coisas que a gente tem percebido e é alguma das coisas que eles têm nos falado e muitas vezes reclamado, né? E acho que o diferencial, como o Bruno citou, é essa questão de criar vínculo, de você conhecer, voltar, chamar a pessoa pelo nome, né? Eu acho que quando você cria vínculo, estabelece a confiança, porque geralmente essas pessoas elas acham que não podem ser vítimas da confiança, né, ou do amor. E quando você chega e volta 1, 2, 3 vezes e chama a pessoa pelo nome e lembra de uma história que você contou, nossa, para eles faz toda a diferença. Isso é como se você resgatasse a autoestima. Ele tem um nome. Ele tem um nome. Sim. Ele é o José, que tem filhos, que, né, é mais ou menos isso. Isso, saber da história. Eu acho assim que muitos grupos que a gente cruza, eles têm o anseio de contar algo, de falar, de se expressar e comunicar algo, alguma mensagem para esse grupo. Mas quando você senta e pergunta aí, cara, qual é a tua história? Por que você está aqui? E aí, tua família, teus filhos, conta, abre o coração. Eu acho que ali você ganhou a confiança, ganhou o coração, o respeito dessas pessoas. E quando você tem o respeito deles, assim, você pode, com carinho, com amor, falar, expressar o que você sente e faz a diferença. A gente tem encontrado bastante grupos que têm seguido essa tendência. Inclusive, temos trabalhado com outros grupos, né? Então, acho que esse é o diferencial do projeto
e do trabalho em si. É uma panela sem tampa. Panela sem tampa. Quem quiser participar... Quem quiser, né? Não é um trabalho de religião A ou B, é bem-vindo todo mundo, né? A única coisa que a gente brinca e fala é vem com o coração aberto, né? A dar amor, né? E receber, porque muitas vezes a gente vai para dar amor, mas a gente recebe muito amor deles. Era essa pergunta que eu ia fazer pro Juarez. A gente, quando sai para fazer uma doação, já participei, inclusive com você, já participei de outros movimentos também, você sai com o intuito de ajudar, mas na verdade você volta melhor, né? Você volta melhor. As pessoas recebem até, mas elas recebem de vários grupos, como vocês acabaram de falar. Mas a gente volta recompensado. É esse mesmo, é essa troca? Exatamente, Márcio. A gente tem essa oportunidade de trocar essa experiência. E quando nós vamos à rua para dar alguma coisa, na verdade a gente recebe muito mais do que dá. Porque ali a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias das pessoas, o que cada uma passou, né, para chegar até ali. E acho que nós nos desprendemos de muita coisa. Nós passamos a ter uma visão um pouco mais pura dessa realidade. Porque ali você vê realmente o que a pessoa tem, o que ela sente, a necessidade que tem, e que nós, muitas vezes, nós estando em casa, né, com o nosso teto, a comida na mesa, as coisas todas em ordem, nós acabamos passando desapercebido. Então, quando nós voltamos para casa, a gente volta mais tocado por essa realidade. Com certeza a gente acaba sendo muito mais beneficiado do que o que a gente acaba fazendo por eles. Mas é um trabalho extremamente gratificante. E todas as histórias que a gente ouve, isso tudo faz com que a gente cresça, né, como pessoa mesmo. Assim, eu acho que essa é o principal ganho que nós temos, é esse crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Bruno, agora me diz uma coisa. Você conversando com os moradores de rua ali, você percebe que o maior problema, a droga é só uma fuga? O problema realmente aconteceu em casa, uma desestrutura familiar, e aí eles caíram na droga e depois não conseguiram voltar? É isso que você percebe ou tem uma outra historinha assim? É interessante essa pergunta, porque a gente viu casos, por exemplo, que o foco do problema foi às vezes uma desavença familiar, e a gente vê também nesse foco do problema um problema às vezes de planejamento familiar, ou de falta de pai maduro, ou de pai e mãe que trabalhavam de dia e tinham tempo para o seu filho muito curto. Enfim, são várias os problemas que levam, né, a um menino, uma menina, um adulto, às vezes até um pai de família, deixar sua família. Mas eu acho que esse problema também da droga, às vezes acontece em conjunto, né? Uma pessoa sai por um problema que não seja especificamente a droga, e depois vai conhecer a droga na rua, né? E ora a pessoa também vai para a rua porque já teve um grande problema de desgaste com a família, né? Por falta de ter uma convivência saudável com a família por causa da droga, né? Aí é um efeito dominó, né? Isso. É um problema social que se torna um problema de segurança pública e depois Exatamente. complicado. Agora, ô Ismael, o que fazer para evitar que o número de moradores de rua se resolva? Eu vou te dar um exemplo. Essa semana eu fiz uma matéria com moradores de rua. E aí, como você sabe, eu trabalho no programa de grande repercussão. No dia seguinte, eles não estavam mais ali. Uhum. Aqui, exatamente aqui embaixo do HSBC, no Juvevi, aqui onde dormem 12, 13 moradores de rua. E já são conhecidos ali, né? Na verdade, eles já recebem até carta ali, já moram ali há anos. Já tem até endereço fixo ali. Mas é verdade. E aí é o seguinte, fui ali no outro dia, sobraram alguns pães que eu havia comprado para eles. Fui lá levar, não estavam mais. No dia seguinte também não estava. Aí um deles me ligou, eu deixei um telefone com um deles. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, a guarda municipal passa 6 horas da manhã lavando a calçada, dando guarda pro pessoal que vem lavar a calçada, né? Dando segurança pro... 6 horas da manhã. Aí às 10 horas eles lavam de novo. E à noite eles lavam de novo. Quer dizer, não estão lavando demais essa calçada? Ou seja, para deixar a calçada molhada para que eles não consigam dormir ali. Isso não está empurrando, simplesmente tirando eles ali, jogando para um outro lugar? Quer dizer, o que fazer para resolver esse problema?
Então, Márcio, esse é um problema que a gente tem encontrado faz alguns meses já, de não encontrar várias das pessoas que a gente encontrava com frequência. Então, é uma das coisas que eles vêm reclamando muito, que eles usam a palavra que estão querendo limpar o centro de Curitiba. Higienizar, isto. Então, acaba que empurrando para os bairros, e eles querem tirar essa imagem, principalmente agora nesse ano de Copa, que a Copa passou ano passado, no caso, foi muito grande essa operação de limpeza, digamos assim, da cidade. Agora, teve uma época, não sei se vocês lembram, que havia denúncia de que no litoral, né, eles estavam colocando os moradores de rua numa Kombi, vinha aqui, soltavam em Curitiba. Será que não está acontecendo isso aqui também, de repente mandando para outro lugar? Porque em algum lugar eles têm que estar. Eles não gostam da FAS, né? Porque lá tem regras e tal. Será que estão indo para algum lugar? Vocês percebem isso, não? A gente vê eles migrando muito para os bairros de Curitiba, né? Mas não assim por questão de vontade própria. Né? Ô Juarez, e qual é o local onde mais tem morador de rua, assim? Quer dizer, é na 15 de novembro? É na rodoviária? Aonde que o trabalho é mais pontual? É uma concentração bastante grande de moradores, é na 15 de novembro. Mas nós tínhamos ali também o pessoal na Praça do Japão e também tinha na rodoviária, inclusive onde ficavam os indígenas ali, as índias, né, com as crianças. E inclusive agora lá, justamente nessa questão da limpeza, o termo que eles usam é a higienização do centro de Curitiba. Se passar ali na rodoviária, por exemplo, está cheio de floreira, o pessoal onde eles ficavam já não existe mais. Então, nós conversando com moradores, inclusive nós estamos com dificuldade de localizar essas pessoas, porque normalmente não tem telefone, eles não têm um contato, eles não têm a confiança, às vezes até têm o telefone, mas não passam para que nós possamos entrar em contato. E hoje nós temos essa dificuldade de mapear onde estão essas pessoas, porque eu estava conversando dias atrás com uma pessoa que está envolvida diretamente nesse projeto, e ele não foi bem claro no que diz respeito para onde estão sendo encaminhados. Ele só disse que estão sendo tirados do centro. Algumas pessoas voltam para a cidade de origem, mas a maioria estão sendo colocada nos bairros, e aí alguns ficam um tempo e voltam, não tem uma parada. Antes existia, como diz você, um endereço fixo. Hoje eles não têm mais essa... Agora, com relação aos índios, eu até fiz uma reportagem um dia desses, eles estavam morando debaixo do viaduto aqui no Capanema, né? Saíram da rodoviária, mudaram de endereço, exatamente. Saíram dali, andaram algumas quadras e estavam morando embaixo do viaduto. E por uma questão cultural, só vêm as índias e as crianças, né? Os índios não saem da tribo, que geralmente é no interior do Paraná. Jacarezinho, naquela região lá, Ortigueira e tal. E aí só vêm as mulheres e as crianças. E elas estavam ali, produzindo seu materialzinho para vender no semáforo no dia seguinte. Quer dizer, cruel isso, essa vida, né, Bruno? Muito cruel. É óbvio que a gente... olha também essa questão do índio como um cidadão da urbe, né? Da cidade. É óbvio que a visão que o índio tem do que significa teto, do que significa condições dignas, é diferente do que a gente olha. Mas nem por isso é menos cruel a situação de como nós, como cidade, tratamos o índio, né? E esse é um reflexo muito antigo, como todos nós sabemos, do trato do índio, né? Desde a questão da colonização, do que eles sofreram com o problema das doenças e tal, do descaso e tal, mas por interesses econômicos, enfim. A gente sabe que como estrutura existem instituições como o Espaço do Índio e tal, né? Mas que deveriam ser em maior escala, né, tratados para acolher esses índios, né, e não simplesmente largarem eles a escolha própria para um lugar, para terem um lugar para ficar, seja embaixo no viaduto ou em qualquer outro local que lhes dê teto. Eu acho que precisaria de uma estrutura maior, né, em relação especificamente aos índios, de fomentar um espaço para que eles vendam os seus produtos, enfim, para que haja liberdade da parte deles de virem para qualquer centro, mas que em qualquer centro tenha um espaço que valorize a cultura deles, que
que não os tornem simplesmente consumidores dos produtos da cidade, mas que eles possam, com a cultura deles, ofertar o que eles têm de melhor, o que eles podem fazer com a sua cultura, e que a cidade também, com a sua estrutura, propicie condições para que eles vendam o que eles querem vender e que sejam tratados dignamente. Perfeito, é exatamente esse o raciocínio. Agora, 7 horas e 19 minutos, daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Antes de mais nada, Ismael, teve algum caso assim que te marcou, que você lembra nesse tempo todo, que você já faz algum tempo, né, alguns anos, alguma história que você fala assim, nossa, essa aqui eu vou levar para minha vida? Tem, Bruno. Márcio, tem o caso do menino Bruno. Foi uma das primeiras vezes que a gente estava na rua. Esse menino, ele tinha, na época, no caso, 8 anos, e ele já estava usando drogas, né? Crack, no caso, e ele vem de uma situação familiar, assim, abusado pela família, fazia 3 dias que ele estava na rua, né? A gente via que era uma criança assustada, procuramos conversar com ele. Então, acho que essa história mudou muito o meu modo de ver, assim, a questão da rua, da criança, de ver uma criança tão desprotegida no meio de adultos, né? A gente sabe que no meio desse meio a gente tem pessoas que são usuários, simplesmente usuários, mas também tem pessoas que são envolvidas com outras coisas. É uma convivência deles. E você vê uma criança exposta a isso. Eu acho que foi um choque muito grande. Muito bem, 7 horas e 20 minutos. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando de um outro projeto desenvolvido aqui pelos meus convidados nesse domingo, dia 8 de março de 2015. Parabéns pela sintonia. Você está em 1430 RB2, a rádio que toca você. RB2. Jornal da RB2. Jornal da RB2. Márcio Barros. Comunicando na rádio que toca você. RB2. Olha, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui pro João Batista Nogueira, lá de Rio Claro, Itaoca, no interior de São Paulo. Também pra Ione, do Cajuru, que tá ligadinha aqui na gente. Tem mais gente aqui, daqui a pouco eu vou mandando os abraços, viu? Bastante gente conectada no Brasil todo, viu? Vocês estão falando do projeto aqui para todos os cantos do Brasil, inclusive fora do Brasil. Esses dias tive um pessoal de Buenos Aires, né, Jonas? Buenos Aires, do Uruguai, enfim, tamo longe. 7 horas e 25 minutos, eu tô recebendo aqui meus amigos Bruno Shimoku, que é teólogo e filósofo, o Ismael Duarte, que é estudante de Ciências Sociais, e o Juarez Neckel dos Santos, que é bacharel em Direito, tem o projeto Kairos. E a gente falou no primeiro bloco com relação aos moradores de rua, mas o projeto Kairos é muito mais do que isso, né, Bruno? Isso, a gente teve oportunidade, está tendo a oportunidade de servir como comunidade, como ponte entre a academia, entre a instituição, uma instituição acadêmica e a comunidade portelinha. A gente tem trabalhado no sentido de organizar os moradores da comunidade, né, para a questão, para sensibilizá-los da questão do lixo eletrônico. Né, que é um trabalho que ainda, tanto aqui no Brasil como em outros países, merece ainda de mais empenho, assim como toda a questão do lixo, né? Já existem leis específicas que eles estão tentando botar em vigor, né? Enfim, na academia, nessa faculdade, existia um professor que estava fazendo um trabalho de mestrado sobre a questão mais específica do lixo eletrônico. E ele... Quando a gente fala lixo eletrônico, explica o que é exatamente o lixo eletrônico. É todo tipo de componente que é mais ligado à questão dos celulares, né? Placas eletrônicas, nas CPUs de computadores convencionais, enfim, placas que você tem componentes que... Tem ricos em prata, em ouro, sabe? Além de outros componentes que torna esse tipo de lixo rentável. Então, existe até uma lei, que eu não me recordo agora, a lei específica sobre essa questão do lixo,
que responsabilizam as empresas e os municípios, também os consumidores finais, a alocação do lixo de forma correta, né? E essa lei vincula a questão da destinação do lixo eletrônico a uma responsabilidade social, ou seja, que as pessoas que já trabalham com esse tipo de coleta façam essa retirada do lixo eletrônico de modo correto, a segregação do lixo eletrônico para empresas especializadas, né? Até porque cada vez mais, né, a gente está envolvido com a tecnologia, né? Os celulares, os smartphones, e cada vez mais tem uma vida útil menor. E aí, com certeza, o lixo eletrônico tem aumentado muito nos últimos tempos, né? Muito, muito. E até porque a gente tem um termo técnico para isso, sobre a questão dos aparelhos eletrônicos, que se chama obsolescência planejada. Ou seja, é o que você falou, traduzindo, né? Que ela tem uma vida útil e, às vezes, até muito curta, né? E eu tenho, por exemplo, uma bateria ou de um celular, ou o próprio celular que já não uso mais, né? É bem provável que os nossos ouvintes hoje tenham mais de um celular ou 2 guardados na gaveta, ou além de notebooks, né? E, enfim, aonde entregar um notebook ou um aparelho eletrônico que eu não quero usar mais, né? A gente precisa criar também nesse sentido, além do lixo reciclável, o papel, o plástico, locais específicos, né, para a entrega desse tipo de lixo, e não jogá-los de maneira que fique junto com o lixo orgânico, né? Você falou e é verdade, né? Porque, na verdade, o celular, por exemplo, não é só pelo fato de ele estragar que a gente joga fora. Às vezes ele fica obsoleto, né? Então aquele celularzinho só com tecla, ninguém usa mais. Hoje só se usa o smartphone por conta, inclusive, dos aplicativos e tal. Meu pai acho que é o único cara que usa um aparelho daquele lá ainda, viu? Mas a minha mãe não. Minha mãe já tem um smartphone, já tem os WhatsApp, Facebook. Mas é isso aí, né? 7h29. Agora você falou da Portelinha. Como é que funciona o trabalho lá na Portelinha exatamente, Ismael? Então, o trabalho da Portelinha é muito interessante, porque a gente já tinha feito alguns projetos com eles. E quando Aonde fica a Portelinha exatamente? Fica ali o que é? no Portão. Então é uma comunidade em torno de 1.500 pessoas, né? É uma comunidade carente, né? É uma área de ocupação irregular lá, né? Isso, né? Então, assim, a gente já realizava alguns trabalhos lá na Portelinha, né? Então, com essa parceria da faculdade, acabou meio que tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava. E hoje a gente tem um projeto assim, socioambiental, como o Bruno estava explicando, né? Um projeto de desenvolvimento comunitário e muitos projetos para o futuro, né? Para essa comunidade, de cursos para as crianças, creche, enfim. Eu acho que é legal a gente ter abranger toda a área da comunidade, né? Levar, quem sabe, cursos, né, cursos técnicos, e já encaminhar essas crianças, quem sabe, né? A gente tem um sonho particular e quem sabe algumas dessas crianças ingressar com carreira acadêmica, fazer uma faculdade. Esse é o trabalho que deveria ser feito pelo Estado e vocês estão agindo. É mais ou menos isso que a gente percebe, inclusive, na questão dos moradores de rua, na questão da própria comunidade da Portelinha. Mas é um trabalho voluntário, né? E tem muita gente que participa? É voluntário, né? Mas eu acho assim, Márcio, que a grande força, na verdade, é não esperar do Estado. Por mais que seja o papel do Estado, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência e cada um e fazer um pouco, porque a gente não pode viver uma vida achando que a gente não tem responsabilidade no lugar onde a gente vive, no nosso bairro. Porque a gente atacando essas áreas, há um retorno para a gente de segurança, há todo um benefício, né? Então, sim, mas tem bastante gente envolvida, né? Como a gente estava comentando, tem muita gente que é apaixonada pelo conceito de justiça, mas só pelo conceito, não muito pela prática. Não arregaça a manga, né? Isso. Então, assim, o que a gente tenta passar é unir essa paixão pela questão da justiça social,
que as pessoas têm, que todo mundo tem, todo mundo gosta de justiça, todo mundo se sente atraído pela conversa, pelo papo. Mas levar isso para a prática mesmo, né? Sujar os pés, né? Sujar as mãos. Eu acho que é a responsabilidade da gente. A gente encarar como uma responsabilidade nossa. Não esperar pelo Estado. Bom, agora com relação aos moradores, eles têm uma boa receptividade desse tipo de ação? Porque ali, mesmo na Portelinha, moradores da região fazem algum tipo de ação, às vezes... pega a roupa que não serve mais, já leva lá para eles. A gente percebe que esse tipo de ação funciona, né? Funciona de uma forma paliativa, né? Mas vocês estão fazendo um projeto a longo prazo. É essa a ideia mesmo, a proposta? Isso, essa é a proposta. E eles foram muito receptivos, né? A gente lida diretamente com a liderança da comunidade. Então, assim, são pessoas assim que esperam e sonham com uma comunidade melhor, né? O líder, o Dida, no caso, é um rapaz muito consciente, é uma pessoa assim que sonha com a comunidade crescer, se desenvolver, as crianças produzirem futuramente, né, com trabalhos dignos, salários dignos. Então, assim, a gente tem essa parceria, não é de um lado só. Então, nós estamos trabalhando junto com a comunidade e a comunidade junto conosco, que está muito legal, assim, sabe? Bom, você falou que não é de um lado só. E vocês têm um apoio, né? Um apoio de uma faculdade. Como é que funciona essa parceria da iniciativa privada, da iniciativa popular, atendendo justamente a comunidade? A parceria, a faculdade, ela pegou como base, digamos assim... Como que é o nome da faculdade? Sociesc. Então, o pessoal que estava se formando no curso de administração, eles tiveram como desafio montar uma cooperativa, deixar essa cooperativa funcionando. E através de uma pessoa que frequenta lá conosco, nós tivemos a oportunidade de participar desse projeto. Então, com o envolvimento que nós temos com a comunidade Portelinha, houve essa intenção deles de fazer o projeto, e o projeto já está concluído, alguns ajustes finais, e eles tomaram conhecimento do nosso envolvimento então com a comunidade Portelinha e quiseram trazer esse projeto para dentro da comunidade. No início, geralmente, como você disse, acaba criando uma certa desconfiança, né? Porque as pessoas... É difícil trocar, digamos, o que eles têm, que a maioria fazem coleta de lixo reciclável, e você deixar disso para uma situação que você não tem uma segurança é um pouco complicado. Mas à medida que nós fomos passando esse projeto, como é que funcionaria, qual era o objetivo para a comunidade, eles estão aceitando isso muito bem. E nós esperamos realmente assim, que com a implantação desse projeto na comunidade da Portelinha, muita coisa vai mudar, porque nós temos assim um sonho talvez um pouco alto, mas como o Ismael falou, nós temos a intenção de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, criar uma condição, dar dignidade, fazer com que eles tenham uma vida menos dura, vamos dizer assim, né? E esse é o objetivo final que nós temos, então, assim, de colocar uma qualidade de vida através de saúde, de educação, projetos, como o Ismael já tinha mencionado. E nós temos, assim, esse ano vai ser bastante decisivo, porque nós vamos colocar esse projeto em prática, e nós esperamos realmente que isso venha a trazer uma nova perspectiva para essa comunidade, ou pelo menos para aquelas pessoas que venham participar diretamente desse projeto. E a gente tem que valorizar quem ajuda, quem contribui, quem investe no social. A Sociesc, se você quiser mais informações, é o www.sociesc, com S de Sociesc, né? Sociesc com SC no final, de Santa Catarina, .org.br, sociesc.org.br. E é um grupo grande, né, Bruno? Muito grande. Ela tem... a faculdade em si aqui, né, próximo à Linha Verde, é uma instalação muito grande, assim, tem vários cursos, bons professores. Ela promove alguns encontros, inclusive do último encontro foi o Encontro Internacional do Fusca. Isso. Que a gente conseguiu como donativo também de alimentos em torno de... mais ou menos 1.300. Mais ou menos 1.300 quilos de alimentos. Olha, porque a pessoa pagava para entrar no estacionamento da Unisociesc, com o seu Fusca, sua Brasília, né? Uma ação cultural com cunho social. Cunho social. E amarra todas as coisas. Exatamente. Então, além dela
se encontrar também em grande peso em Santa Catarina, também com uma grande instalação aqui em Curitiba. E é importante salientar, como o Juarez comentou, que esse será, se Deus quiser, um trabalho pioneiro, porque o professor Passos comentou com a gente que já existem algumas associações que têm direcionamento para o lixo eletrônico, mas como cooperativa, se tudo der certo, será a primeira no Brasil. Então, esse é um trabalho pioneiro, né? E que queira Deus que se estenda não só aqui no Brasil, mas também em outros países, e que a gente amadureça essa questão do problema do lixo, né? E também amarre essa questão a uma coisa rentável, né? Porque como é um lixo, como o professor Passos comenta, um lixo nobre, que ele possa ser retirado da natureza de forma sustentável e que seja rentável para as pessoas que o recolhem, né? Porque às vezes o camarada recolhe, mas nem sabe do valor que tem, né? Exatamente. Nem sabe o valor que tem. A gente estava fazendo uma comparação, agora você falou tocou num ponto aí, o carrinheiro, por exemplo. O quilo do papel é muito baixo, né? Acho que não tenho certeza, mas eu acho que é 20 centavos. 20 centavos o quilo do papel. E aí eu fiz uma matéria esses dias de um rapaz que mora dentro do carrinho. Ele mora dentro do carrinho e eles juntam o papel para sobreviver. E aí, no mesmo dia, foi autorizado o auxílio moradia dos juízes, dos magistrados lá, né? R$ 4.377. Essa desigualdade social desanima, Juarez. Você que é advogado, chega a desanimar. Você vê que a gente percebe o esforço que o brasileiro faz para conseguir uma vida melhor. A gente percebe que o brasileiro é guerreiro, não desiste nunca. Mas, por outro lado, você vê bilhões sendo desviados da Lava Jato, sendo que a gente percebe que um Brasil dividido, né? É um Brasil que tem uma necessidade muito grande e, do outro lado, um esbanjo, né? Uma torneira aberta jogando água 24 horas. Na verdade, não é o que nós gostaríamos que fosse, mas é uma situação assim que eu particularmente acredito que é um divisor de águas. Nós chegamos a uma situação onde isso tende a mudar, né? Quando a gente vê algumas coisas que estão sendo noticiadas, você comentou da Lava Jato, da questão do auxílio moradia. Não sou contra o auxílio moradia, deixar bem claro, mas em determinadas situações, para determinados juízes, em determinadas cidades, não uma pessoa que tem, né, um apartamento de cobertura receber, que seria para pagar o condomínio, seria auxílio condomínio, não auxílio moradia. E em contrapartida nós temos aí as pessoas que estão à margem da sociedade, né, que sobrevivem aí com R$200 por mês, R$300 por mês, quando consegue. Sobrevivem, na verdade, na maioria, na boa ação das pessoas. Então, realmente, essa desigualdade, ela é histórica e nós não temos a pretensão de acabar com isso, mas nós queremos que pelo menos algumas pessoas com quem nós temos esse contato e que nós nos dispusemos a ajudar, essas pessoas consigam ter uma evolução assim, na questão de qualidade de vida, de dignidade. E, ao mesmo tempo, a gente espera que essa sangria desatada, né, do dinheiro público, da festa com dinheiro público, isso mude. E eu acredito que a partir dessa nós estamos numa fase assim onde eu particularmente acredito que isso vai não acabar, porque isso é uma coisa que já vem desde o descobrimento do Brasil e não creio que isso acabe num curto espaço de tempo, mas eu acho que daqui para frente as coisas serão diferentes. E nisso eu espero também que esses desatendidos, né, essas pessoas que estão à beira e à margem da sociedade, tenham um pouquinho desses benefícios que hoje poucas pessoas têm. Muitos precisam e poucos têm. Maravilha. É esse o pensamento conjunto aqui, viu? 7h41. Lembrando que hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Porque em um só dia não cabem todos os elogios. E em uma só rosa não cabem todos os agrados. Só o dia 8 de março não representa toda a história de luta, toda a beleza e toda a poesia que é ser mulher. Todo dia é seu dia e todo dia é dia de lembrar disso. Quem mandou a mensagem não assinou, mas a mensagem é muito bonita. 7h41, a gente volta depois do intervalo. Parabéns pela sintonia. Você está em 1430 RB2, a rádio que toca você. RB2. Jornal da RB2. Jornal da
Márcio Barros. Comunicando na rádio que toca você. RB2. Muito bem, estamos chegando ao final, né, de mais um domingo especial aqui no nosso Jornal da RB2. Primeira hora é notícia, segunda hora sempre uma entrevista surpreendente, né, porque eu trago aqui os convidados, mas eu saio daqui aprendendo muito mais. E hoje eu estou recebendo aqui o Bruno Shimoku Lima, que é teólogo e filósofo, o Ismael Duarte, que é estudante de Ciências Sociais, e o Juarez dos Santos, que é bacharel em Direito. Nós estamos falando aqui, já falamos de Moradores de Rua, que é um projeto muito legal que eles têm. Já falamos também da comunidade da Portelinha, uma área de ocupação irregular que tem sido atendida pelo projeto Kairos. Mas tem mais gente, né? Tem os haitianos, rapaz. Os haitianos estão mudando o perfil do brasileiro. É isso mesmo, Bruno? Muito interessante isso, né? É engraçado que a gente via esse tipo de migração, né? Para países de ponta, né? Estados Unidos, Europa. E esse, devido à proximidade geográfica, foi um fenômeno assim que marcou várias cidades, né? No país. E a gente como comunidade também não pôde ficar de fora disso, né? Então a gente tem recebido eles, tal, também dividir as dificuldades, né, que eles têm. Muitos às vezes têm fluência no francês, né, no inglês e no qual a língua? Dialeto? No crioulo, né? Crioulo, no dialeto crioulo. Chamaríamos também para não incorrer em discriminação, o inglês e o francês também como dialeto, né? Porque só o crioulo seria dialeto, Exatamente. né? Exatamente. Bem pensado. Agora, os haitianos, como eu falei, estão mudando o perfil aqui, né? Porque você vai, por exemplo, nessas grandes redes de fast food, né? Não tem problema em falar. Vai no Carina, por exemplo. Tem vários haitianos ali, rapaz. Aqui nesse Carina aqui, eu sempre moro aqui perto. Sempre vou ali. Tem vários haitianos. Fiz até amizade com os haitianos ali, né? Porque eu aprendi umas palavrinhas em francês. Daí eu me acho, né? Ça va bien, não sei o quê, bienvenue em Brasil. E daí eles respondem super felizes, sempre sorrindo, porque eles vêm de uma realidade muito dura, né? E aí eles encontram aqui no Brasil o apoio. E é exatamente isso que vocês estão fazendo, né? Sim, Márcio. E é muito importante eles se sentirem acolhidos, né, e abraçados numa terra tão distante. Porque as dificuldades e o relato das histórias deles são impressionantes. Impressionantes. O país foi devastado. Eles vivem aqui no Brasil muitas vezes em situações precárias e mesmo assim eles são felizes pelo fato de não estar lá, que lá a condição está muito pior. É porque eles vêm marcados por uma guerra civil e também pelo terremoto, né? Então, quer dizer, desgraça pouco é bobagem. Sim. Exatamente. Destruiu o país, né? Então você chegar e ajudar essas pessoas a reconstruir a vida, dar uma dignidade, levar às vezes é o simples. Às vezes, como a gente faz lá, é levar num lugar para uma entrevista de trabalho, ajudar. A gente está tendo agora, começamos sábado com uma pessoa, inclusive mandar um abraço para Nicole, que vai começar com as aulas de português para eles, né? Porque eles expressando melhor a língua, eles têm uma facilidade muito maior de se comunicar. Arrumar um emprego, né? Arrumar uma casa para morar. Isso. Inclusive, muito dos que estão aqui são pessoas estudadas. São pessoas... A gente tem casos de professores de inglês que estão aqui. O Franz, né, por exemplo? Isso. Né? O Franz é um professor de inglês. Então, assim, é a gente ajudar. Então, a gente tem feito isso, né? Com alimento, com roupa... Né, tentando colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Que é um outro tipo de assistência, né? Você tá levando roupa, mas não é porque ele é morador de rua e tá necessitado. É porque ele veio de um país distante, ou melhor, de um outro país e não tem essa possibilidade aqui. Né? Você tá dando suporte só, né? Com certeza. Muitos não sabem nem que é o frio. Né? Tem muitos deles que brincam que estão apavorados de agora pegar o inverno. Eles não têm noção do que é isso, né? Então, assim, é importante. Né, é outro trabalho, né? É outro trabalho você lidar com eles, né? Porque a gente tem aquele paralelo, levar roupa e comida para os moradores de rua e para os haitianos, mas é totalmente diferente, né? Até porque eu fiz uma reportagem com os haitianos no momento em que estava acontecendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. Na construção da Arena da Baixada haviam 400 trabalhando ali na construção civil.
Aí eu conversando com um dos engenheiros, ele falou assim, ó, são os melhores trabalhadores que eu já tive. Né? Porque a gente é cercado de preconceito. Não adianta dizer que não tem, porque todo mundo tem um tipo de preconceito e tal, um receio. Não, às vezes é um receio com gente que vem de fora, que fala numa outra língua, às vezes é por conta da cor, às vezes é por conta do jeitão, porque eles são realmente descolados, né? Usam roupas espalhafatosas, aquela coisa toda, e existe assim um receio. Mas aí o camarada falou o seguinte, eles são os melhores, eles almoçam e já voltam pro trabalho porque eles querem terminar logo, e eles estão ansiosos para receber o salário, para que passe o mês, para mandar um dinheiro para sua terra, para sua família que ficou lá, ou então para pagar o aluguel certinho, porque eles têm medo de serem despejados, e isso motiva o haitiano, né? Motiva, com certeza. E tudo isso, o relato que você trouxe, a gente pode atestar como verdadeiro, porque são pessoas assim ótimas, trabalhadoras, são sérios, né? Então, assim, eles vieram realmente para trabalhar, né? Para trabalhar. E vocês atendem uma comunidade ou é um grupo específico? Como é que vocês estão... Onde vocês encontram ele? Porque o morador de rua, ele está na rua. Então vocês vão lá e sabem que as necessidades dele, né? Sabe como vão encontrar um morador de rua? Às vezes não tá cheiroso, né? Fica vários dias sem tomar banho, sem comer, ou provavelmente drogado ou bêbado. Mas o haitiano é um perfil diferente. Onde que vocês encontram ele e como que funciona o atendimento? O atendimento acontece conosco lá na Kairos, e eles começaram a chegar, veio um pequeno grupo, acho que começou com umas 3 ou 4 pessoas, e é interessante a forma, porque é um povo muito alegre, com todas as dificuldades que eles têm, você não vê tristeza. É um povo que te traz uma coisa boa, uma alegria, assim, que nós, apesar de ser o brasileiro ser considerado um povo alegre, nós ainda estamos distante deles nesse quesito. E começou com 3 ou 4 pessoas, começaram a frequentar, nós começamos, à medida do possível, fazer essa parte de assistencialismo, digamos assim, de apoio para que eles se estruturassem, e vieram novas pessoas, e hoje nós estamos lá com mais ou menos uns 25 haitianos, mais ou menos. Inclusive no sábado à noite eles se reúnem lá, eles têm agora um espaço deles, então eles fazem essa reunião lá no dialeto deles, com as músicas deles, eles fazem o culto deles, então assim é uma coisa muito interessante, e eles estão se sentindo realmente em casa, e nós temos pedido inclusive para as pessoas que tenha alguma oportunidade de emprego, que nos procure, que nos contate com a gente, porque, como você disse, é um pessoal muito disposto a trabalhar. Então, aqui para eles, para nós, enquanto nós somos, para algumas pessoas é difícil a trabalhar em algum lugar, porque o que ganha pouco ou o trabalho é muito pesado, eles dão graças a Deus de ter essa oportunidade de trabalhar. Nós temos várias pessoas ali que estão trabalhando em 2 empregos, que é o caso do Fran, né? Um deles, o Franz, colhendo dinheiro porque a esposa está lá com 2 filhas e ele fica permanente assim, em contato, sabendo como é que está, então ele está ansioso, quer o quanto antes trazer a família para cá, porque imagina nós num país diferente, numa situação totalmente adversa, longe da família, né? Sabendo que eles estão, quando a família fica num estado de tranquilidade, que você tem um mínimo de conforto, um mínimo de condições, ficaria até um pouco mais seguro, mas não é a situação deles. Eles estão aqui justamente tentando fazer alguma coisa para que a família esteja um pouquinho melhor lá. Então nós estamos tentando fazer à medida do possível, e quanto mais pudermos, nós vamos fazer, justamente porque é uma forma de amenizar, né, se é essa a palavra, esse estado pelo qual eles estão passando. Não sei se vocês percebem isso, se você faz essa análise também, Bruno. O brasileiro, durante muitos anos, ele buscava fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, muita gente ia pro Japão, né? Casava com as japonesas aqui para conseguir morar no Japão. E só que ele chegava lá, ele encontrava uma outra realidade. O que ele ia fazer? Lá ele ia pro trabalho de base, que era lavar louça, motoboy, construção civil, tal. Muito bem. Isso mudou. No Brasil, hoje, estamos recebendo os imigrantes. Só que, diferente do que aconteceu com o brasileiro, o haitiano ocupa a mesma posição que o brasileiro.
Porque o brasileiro ainda precisa, existem muita gente aqui no Brasil que não tem a qualificação e precisa do emprego de base. Você acha que isso de repente pode causar um problema social, a disputa por uma vaga no mercado de trabalho, já que o brasileiro precisa, diferente de como aconteceu lá, né, nos Estados Unidos, que tinha essa vaga esperando pelo brasileiro para trabalhar, né? Essa pergunta é muito interessante, mas resta-nos respondê-la tendo em vista a seguinte pergunta: a gente tem empregos para dar só para os brasileiros ou também para todo aquele que precisa do pão? Né? Eu acho que dar uma resposta do ponto de vista econômico, você criaria uma segregação, né? E dizer assim, a cidade ela tem que ser aberta a todos, né? E a cidade ela pode viver com lógicas cruéis, né? Então, e assim aconteceu através da história, na Espanha, em Portugal, no que se diz aos judeus, né? Exatamente pensando nessa mesma lógica. Só que a cidade ela não pode pensar com a lógica do anti-reino, que eu chamaria do reino de Deus, né? Que o reino de Deus é um reino de amor e tal, um reino de misericórdia. E eu acho que... E amplo, né? Amplo, muito amplo. Então, eu acho que no quesito que a gente pode chamar do econômico, do emprego, a cidade ela tem que estar aberta ao estrangeiro, né? E eu acho que isso se deve também, porque é óbvio que a mão de obra qualificada e semi-qualificada, ela ainda é um desafio no Brasil, porque no nosso ambiente cultural, a gente vê a questão a questão das escolas, da valorização das escolas, não só no Brasil, como aqui no Paraná, né? A questão da educação. Então, existem dois problemas, né? A questão da escala do número de estrangeiros aqui nas cidades, que se junta com a questão também dos moradores de rua, enfim, problemas sociais da cidade, mas que a questão econômica não pode ditar, né, se deve ou não receber estrangeiros. Quem vai trabalhar e quem não vai, Quem né? vai trabalhar, quem não vai. Quem deve ser bem atendido ou não, né? Agora tem uma análise mais crua e mais cruel, vou dizer assim, que é o seguinte: trabalhou melhor tem direito à vaga, não é isso? Se o haitiano vai trabalhar melhor, se ele desempenha melhor o trabalho, se ele está mais ansioso pela vaga, ele tem todo o direito a ter esse espaço no mercado de trabalho, não é isso? Exatamente, porque o trabalho exige produtividade, né? Claro. Então, se eu produzo mais, então a lógica de quem vai analisar quem produz é quem produz com mais empenho, mais dedicação, mais qualidade, enfim, coisas que são necessárias para uma boa produção, né? Bom, os imigrantes chegaram no Brasil principalmente, né, depois de 2010, né, quando aconteceu aquele terremoto lá que deixou 300 mil deslocados no país. Inclusive, Zilda Arnes morreu lá, né? Tava numa missão lá, infelizmente morreu lá. Segundo o governo do Acre, desde dezembro de 2010, 130 mil haitianos entraram pela fronteira do Peru com o estado, que se instalaram ali de forma precária nos estados do Pará, Acre, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí de lá para cá abriu a porta mesmo e aí começou a se espalhar em todo o Brasil, porque viram principalmente na região sul e sudeste possibilidades, né, de conseguir constituir a sua família, E é exatamente isso, estamos chegando ao final já, né? Constituir família. Já tem filhos de haitianos nascendo no Brasil, né? A gente vai ter mudança com certeza aí no mapa demográfico, no mapa populacional, né, Ismael? O que você acha disso? Com certeza, inclusive já temos acompanhado alguns casos, né? Os haitianos são rápidos. São rápidos, né? A gente tem o caso do que tu conhece, do Yuri, da família do Yuri, né? E eu acho que quanto mais essa questão cultural cresce e se desenvolve no nosso país, eu acho que a gente tem a ganhar com isso, né? A gente vê que os países mais desenvolvidos, a gama cultural é muito grande, é ampla. Eu acho que no Brasil a gente é um país cultural, a gente é um país, né, que é um povo no Nordeste, é um povo diferente em cada lugar. Eu acho que ele só tem a agregar a nossa cultura, né, agregar ao país, né? E eu acho que
que é por esse caminho que a gente deve pensar, né? É claro que a discriminação existe, né? Então é muito legal essa questão da família, Maravilha, estamos chegando ao final do nosso programa, uma pena, viu? A gente podia conversar aqui mais uma hora tranquilamente. Obrigado aqui, Juarez, pela sua visita aqui na RB2. Obrigado, Márcio, pela oportunidade e sempre que precisar, nós estamos à disposição, mas muito obrigado. Maravilha. Ismael, obrigado pela entrevista, obrigado por acordar cedo no domingão, né? Não é Pois fácil. Essa é a maior dificuldade, né? Mas muito obrigado, Márcio, né? A gente até gostaria de mandar um alô para algumas pessoas que têm acompanhado o projeto. O pessoal da comunidade Kairos, que tem acompanhado o projeto, a equipe. A gente está comentando, nós temos uma equipe maravilhosa, né? Deixar aqui o reforço de quem quiser entrar em contato com a gente, né? Mandar um abraço aí pro pessoal de lá, Dona Keila, seu Eduardo, Ju, Jamile, todo mundo. Maravilha. Bruno, obrigado pela entrevista e aqui, deixar para vocês três, né? A RB2 está com o portão escancarado com o dia que vocês quiserem voltar. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, dividir a nossa história e que a gente convida vocês, de alguma maneira, a participar com a gente, assim, enfim, contribuindo com a presença de vocês, dando ideias, enfim, somando que a gente consegue fazer um mundo melhor. Maravilha, chegamos ao final do nosso programa. Um abraço aqui para Geni Maria Ross, também para Ione do Cajuru, para o João Batista Nogueira de Rio Claro e para Nana do Boa Vista, exatamente ela que ganhou o livro de hoje, o livro Bandeirantes da Fé, de Maria Melo Chaves. E é isso, chegamos ao final. Esse domingo que vem a gente volta com mais o Jornal Especial de domingo. RB2, a rádio que toca você. Jornal